Capítulo 219, Batalha até a Morte 2. Você é rápido demais para ser humano, o valor, disse Lilith, usando uma voz infantil que combinava com seu rosto pela primeira vez. Lito deixou tagarelar, usando o monólogo idiota do bandido para ativar o revigoramento, para reparar suas feridas e repor suas forças. Você não se importa com os jovens, o valor, atirou em outro aluno pelas costas, agradavelmente surpreso ao ver que Lito nem sequer se encolheu. Você se importa com os mais velhos? Usando sua mente colmeia, o valor nem precisou se virar para atirar em Nalear pelas costas. O que qualquer valor viu, todo valor sabia. Essa foi a razão pela qual o movimento instantâneo não tinha sido útil para os professores até agora. Graças à mente da colmeia, observando as costas um do outro, os mortos-vivos não tinham pontos cegos. A bala da escuridão foi desviada pela armadura de Nalear, mas ainda conseguiu perfurar seu ombro, fazendo-a gritar de dor e surpresa. Sua formação já enfraquecida se desfez. Não, você não precisa, o valor assentiu. Você se importa com aqueles. Ele apontou os dedos para os 4 jovens ainda deitados no chão, finalmente obtendo uma reação. Lilith parou de usar revigoramento, avançando para interceptar o feitiço e desviá-lo com sua lâmina. Isto vai ser divertido. O valor riu com vontade. Mas não para você, Lilith respondeu com um sorriso de lobo. Ele se moveu para a frente do inimigo e ativou a zona da morte e o chamado da morte ao mesmo tempo. Vários tentáculos irromperam do corpo de Lilith, enquanto uma densa neblina o cercava e ao valor. Lilith usou esse tempo para também lançar seus 2 feitiços mais poderosos da escuridão. Os tentáculos escuros envolveram-se em torno dos membros do valor, drenando sua força e tornando impossível para ele fugir. Enquanto isso, a magia das trevas altamente concentrada convocada pela zona da morte estava corroendo a vida útil do valor como um homem faminto em um bufete que você pode comer. Não, você não pode fazer isso. Eu não tenho permissão para morrer. As ordens de Balcor eram absolutas. O valor lutou com todas as suas forças, tentando fugir como seu mestre o havia instruído a fazer em caso de perigo. Ele terminou de falar. Ele se concentrou apenas em desviar dos ataques do inimigo, enquanto os mortos-vivos murchavam mais a cada segundo que passava. Logo a brecha física entre os dois era tão grande que Lilith podia se dar ao luxo de atacar, cortando o corpo do valor uma e outra vez com sua lâmina infundida na escuridão. Apesar de ser um morto-vivo, o valor experimentou uma dor cega e desespero. Cada golpe consumia uma boa parte da força vital de seu mestre, tornando a abominação dentro dele selvagem e infligindo-lhe uma agonia que todo valor compartilhava. De volta ao laboratório, as convulsões de Balcor aumentaram de intensidade até ele sangrar dos ouvidos, olhos e boca. Sentir a morte iminente do companheiro levou os outros valors a um frenesi. Por causa da mente colmeia, eles compartilharam mais do que apenas seus sentidos. Eles também compartilharam sua raiva, alegria e medo. Protector explorou a súbita loucura do inimigo para morder com força o peito do valor e prendi-lo no chão, prendendo a espada e os tentáculos do valor dentro de seu próprio corpo. Rápido, acabe com ele. Ele gritou para Ironhel. Seus olhos estavam tristes, mas inabaláveis. Ironhel entendeu suas intenções, lançando seu mais forte feitiço das trevas, Estrela Negra. Ironhel queria chorar, mas sua voz permaneceu firme e suas mãos firmes por toda a duração do feitiço. Estrela Negra gerou um pilar de escuridão com um raio de 10 metros que envolveu os 2 guerreiros até que o valor não existisse mais. Protector permaneceu fiel ao seu nome até o fim, mantendo-se orgulhoso mesmo na derrota. Enquanto isso, Linjus e Rude estavam impiedosamente derrubando 2 valors ao mesmo tempo. Linjus foi o arquimago mais forte de sua academia. Seus feitiços pessoais eram rápidos e mortais. Para piorar as coisas para os mortos-vivos, embora Rude não tivesse seu poder de fogo, ele possuía bastante talento para a magia dimensional. Sempre que um dos feitiços de Linjus estava prestes a falhar, um portal se abria, redirecionando-o para as costas de um valor.
Mesmo tentando escapar era inútil. Rude simplesmente trocava suas posições com as suas e as de Linjus, que sempre se preocupavam em deixá-los com uma surpresa desagradável baseada na escuridão. Vamos lá, isso é tudo que você pôde fazer. Rude zombou, abrindo muitos passos de dobra de cada vez, fazendo a nova barragem de feitiços de Linjus aparecer e desaparecer do ar. Quando os Valos tentaram escapar em direções diferentes, Linjus mudou de posição, fazendo-os colidir um contra o outro. Rude explorou aquele momento para redirecionar os feitiços, que atingiram os Valos de uma só vez e os transformaram em Pro. Excelente trabalho, Rude, disse Linjus. Estou feliz por ter você do meu lado. Foram 2, ainda faltam 6. Os 2 arquimagos entortaram em socorro de seus colegas, esperando que a batalha ainda pudesse ser vencida. Assim que ela saiu da sede, Scarlet caçou os Valos um por um. Mesmo com a mente colmeia apoiando-os, os outros mortos-vivos não eram uma grande ameaça. Ela não tinha percebido como a destruição dos 2 Valos pela mão de Kala fez com que os mortos-vivos menores voltassem ao seu estilo de luta frenético e perdessem qualquer aparência de ordem ou disciplina. Dos 8 restantes mortos-vivos maiores, 2 estavam se mantendo nos arredores da cidade mineira. Scarlet suspeitava que sua recusa em ceder mesmo depois de perder 2 de seus generais poderia depender de seu papel em manter a mente ativa. Ela piscou pelas costas, infundindo o seu rugido com magia do ar, fazendo-os cair no chão como bonecas de pano. Se eu estiver certo, eles tentarão correr em vez de lutar. Devo mantê-los longe da rota de fuga e matá-los o mais rápido que puder, Scarlet pensou. Como ela havia previsto, os 2 tentaram lançar um feitiço voador para fugir dos Corpicore, mas ela só precisava de outro rugido para fazê-los cair novamente e interromper o lançamento. Animal imundo, chegou a sua hora. Disse o primeiro valor, desembainhando sua espada. Animal imundo, seu tempo é N. Cale sua boca. Scarlet cortou o segundo valor curto, arrancando a cabeça da criatura com suas garras. Sua raiva aumentou quando ela ouviu essas palavras novamente. Ela não tinha certeza se Kala estava morta ou viva, só que se ela tivesse perdido um desperto por causa de humanos brigando entre si, ela nunca iria se perdoar. Uma súbita dor aguda a forçou a se concentrar novamente em seus inimigos. Um grande pedaço de sua pata estava faltando, sua carne e ossos derretidos pelo ácido poderoso que corria dentro dos corpos dos Valos, em vez de sangue. Bom truque, ela disse, observando os pedaços da cabeça dos mortos-vivos se remontarem até que não restasse nenhum ferimento. Quer ver uma melhor? Sua pata exalava um brilho branco e, em menos de um segundo, ela também foi curada. Quanto ao meu ato final, Scarlet teceu o feitiço dimensional, mas em vez de se usar em si, ela forçou um dos Valos a aparecer bem na frente dela. A pata dela o prendeu, enquanto ela usava o revigoramento para encontrar o núcleo do sangue e inundá-lo com magia das trevas. Era algo que apenas sua força esmagadora e mais de 300 anos de experiência na manipulação de núcleos permitiram que ela fizesse. Os mortos-vivos experimentavam dor como se sua própria alma estivesse sendo rasgada em pedaços, pulverizada, transformada em um balde que alguém usava como pênico e depois transformada em pedaços novamente. Sua agonia se espalhou para todos os Valos restantes, tornando-os alvos fáceis. Enquanto o primeiro ainda estava virando cinzas, Scarlet repetiu o procedimento no segundo, fazendo a mente de Balcor entrar em coma para escapar daquela tortura. Maldito seja! Malditos todos! Por Balcor! Lit não sabia por que o valor começou a convulsionar, nem se importava. O que o preocupava era que agora a criatura estava queimando de bom grado sua força vital para se libertar das restrições. Lit se concentrou ainda mais, aumentando a densidade da magia das trevas ao seu redor para pôr um fim à luta. Ele não sabia quanto tempo ainda poderia manter o valor no lugar. Manter os 2 feitiços ativos enquanto a troca de golpes com os mortos-vivos estava drenando rapidamente sua força. O valor disparou vários raios de escuridão de seus olhos até que ele lentamente se transformou em fumaça e cinzas. Pelo menos eu não vou morrer sozinho. Lit não parou o ataque até o núcleo do sangue do valor não existir mais.
Ele nunca confiou em monstros para permanecerem mortos. Então, além de confirmar com a visão da vida, ele também pediu a Solos que verifique novamente com o senso de mana. Pelo meu criador. Lit, atrás de você. Apesar de estar à beira da exaustão, Lit seguiu as instruções de Solos, pronto para lutar com os últimos pedaços de poder que ele tinha. Só então ele percebeu que o que Solos estava se referindo não era um inimigo, mas os membros de seu grupo. Eles ainda tinham que acordar dos raios, tão diferente dos outros estudantes. Eles permaneceram no local do ataque. De repente, as palavras do valor fizeram sentido. Eles poderiam ser a única razão pela qual os mortos-vivos haviam desperdiçado sua força vital para lançar feitiços que ele sabia que Lit poderia se esquivar com os olhos fechados. Após uma rápida inspeção, ele descobriu que apenas Uriel e Plória haviam sido atingidos. A criatura atirou às cegas, então a maioria dos raios acabou de atingir o chão. E Uriel havia roçado uma perna enquanto Plória no ombro. As feridas eram superficiais, mal sangrando, mas a carne ao seu redor estava ficando azul e as veias estavam salientes. Lit usou o revigoramento para entender o que estava acontecendo. Uma massa feita de magia das trevas estava devastando seus corpos enquanto avançava em direção a seus núcleos de mana. Droga bastardo! Lit pensou. Ele os invadiu com sua força vital. Se eu não parar imediatamente, eles morrerão ou se transformarão em mortos-vivos. Lit viu vários estudantes, que haviam sido mortos anteriormente pelo valor, Grog, de pé, com os olhos brilhando com a luz vermelha dos mortos-vivos. Droga! Eu odeio sempre estar certo. Lit abriu um portal, mas ele estava fraco demais para ir longe do campo de batalha. Seu destino era o quarto deles na cidade mineira. Ele jogou Fria e Kila dentro e sobre suas camas, mais ou menos. Então, ele pegou Plória e Uriel e fugiu da multidão de mortos-vivos que os perseguia, fechando o portão logo atrás dele. Os monstros foram rápidos o suficiente para competir com Lit em seu estado exausto, enquanto sobrecarregados por seus companheiros. Alguns deles já estavam atravessando o portão quando ele desapareceu. Algumas cabeças e membros caíram no chão, emitindo um som estridente antes de se transformar em fumaça e cinzas negras. Apenas o estilo de Balcor. Ele sacrifica a vida eterna dos mortos-vivos em troca de poder explosivo. Os estudantes caídos que se tornam tão rápidos podem ser apenas um mau presságio. Lit deitou Plória e Uriel no chão, descobrindo que a matéria negra já estava a meio caminho de seus núcleos. A corrupção estava se espalhando a um ritmo alarmante. Quase metade de seus corpos ficou azul, com veias pretas salientes por todo o corpo. Amaldiçoando o nome de Balcor, Lit não teve escolha a não ser ativar o revigoramento e esperar até que ele recuperasse força suficiente para fazer sua visão turva voltar ao normal antes de tentar um tratamento. Ele usou esse tempo para pedir ajuda com seu amuleto de comunicação. Este não foi o primeiro rodeio dos curandeiros da academia. O departamento de magia de luz estava fadado a conhecer a cura para sua aflição, depois de 10 anos lutando contra o mesmo tipo de morto-vivo. Infelizmente, o amuleto estava mais uma vez offline. Foda-se Linjos e seu plano idiota. Foda-se Manoir. Ele não está em lugar nenhum quando você realmente precisa dele. A raiva de Lita estava quase fora de controle. Naquele momento, ele odiava todo mundo. A academia por falhar em protegê-los, os nobres e a coroa por terem causado a crise, e Balcor por mexer com seu território. Acalme-se, Lit Solos fez o possível, usando o vínculo simbiótico para acalmar sua raiva. A cura é um processo delicado, você não pode fazer força bruta para salvar alguém. Desapegar-se pode causar mais danos aos seus amigos. Lit ainda rejeitava a palavra amigos. No entanto, negar seu apego a eles era hipócrita, especialmente seu carinho por Plória. Além de Solos, ninguém fora de sua família jamais o fez se sentir tão especial desde seu renascimento no Novo Mundo. Lit engoliu sua raiva, estudando a matéria negra apenas para descobrir que era algum tipo de magia das trevas que ele nunca havia encontrado antes. A magia da luz seria inútil, enquanto o revigoramento não foi capaz de eliminá-la por causa de sua natureza imaterial.
Solos, por favor me ajude. O que posso fazer? Seus corpos continuavam girando, sua respiração quase parou. Você só pôde forçar o seu caminho, Solos suspirou. Era uma aposta, mas também a única coisa que ela podia improvisar com tão pouco tempo. Use sua própria magia das trevas para parar e destruir a do valor, enquanto usa a magia da luz para curar imediatamente os danos que as energias conflitantes causarão. Esse tipo de poder não é feito para durar. Se você resistir por tempo suficiente, deve se autodestruir. Lilith iniciou o procedimento mesmo antes de Solos terminar sua explicação. Ele já havia entendido a ideia dela desde a primeira frase. Primeiro, ele atacou as veias negras, evitando que a aflição se espalhasse ainda mais. Depois se concentrou na massa negra. Capítulo 220, de Luto 1. Lidar com dois tipos de mana de uma só vez, em dois pacientes diferentes, foi a coisa mais difícil que Lilith já havia feito. Ele teve que reparar todos os ferimentos em tempo hábil, usando magia das trevas contra as feridas causadas pela força vital do valor. Caso contrário, seus companheiros morreriam de choque ou falha de órgãos. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu aliviar a pressão sobre a massa negra, nem por um segundo. Já estava a apenas centímetros de distância de seus núcleos, um único deslize e tudo estaria perdido. A lembrança do garoto morrendo em seus braços durante a praga ainda estava gravada na mente de Lilith. Não havia como reparar o núcleo quebrado. Lilith só teve uma chance e teve que fazer valer a pena. Suas reservas de energia eram constantemente esgotadas por seu esforço e reabastecidas pelo revigoramento, mas a cada ciclo, sua técnica de respiração perdia parte de sua eficácia. Lilith precisava da ajuda de Solos de tempos em tempos, deixando-a assumir o controle de sua mana fluir sempre que ele sentia que seu foco estava diminuindo. Logo se tornou uma batalha de vontade, de Balcor contra Lilith. Ironhel gostaria de se deixar cair no chão e descansar, mas Nalear estava piorando a cada segundo. Ele colocou a mão no pescoço do Skull caído, acariciando seu pelo macio pela primeira e última vez antes de sair. Então, ele sentiu um pulso. Ele imediatamente ativou seu fone de ouvido de comunicação. Manoar, Mart, traga suas esperanças aqui. Caso contrário, juro aos deuses que vou te matar. Deserto de sangue, o laboratório secreto de Balcor. Quando Balcor finalmente recuperou os sentidos, tudo já estava acabado. O movimento de abertura de Kala causou um efeito dominó, tornando meses de planejamento cuidadoso desperdiçados. O choque da morte repentina dos Valos o tirou de cena por tempo suficiente para que a batalha se perdesse. Sem sua supervisão, os Valos haviam se deixado cegar pelo ódio que Balcor os havia infectado, tornando-os vaidosos e imprudentes. Cada vez que um deles caía, todos os outros se tornavam mais fracos, tornando mais fácil para os inimigos matar outro, enxaguar e repetir. Enquanto tentava se levantar, ele tossiu sangue várias vezes. Não apenas quase toda a sua força vital se foi, mas também a maior parte de sua magia. Levaria anos para se recuperar, se isso fosse possível. Mãe, pai, meus irmãos, por favor, me perdoe. Ele chorou incontrolavelmente. Eu falhei com você. Amanhã, nenhum sangue será derramado. Suas mortes serão esquecidas por causa da minha incompetência. Os senhores das florestas haviam se mostrado muito mais fortes do que ele previra, e seus servos também. Muitos professores caíram, até o diretor do Grifão Relâmpago morreu durante o ataque, mas apenas alguns alunos foram prejudicados. As 4 academias restantes haviam sobrevivido, todos os esforços de Balcor foram inúteis. Seguindo o protocolo de Linjus, os outros diretores haviam removido os núcleos de poder das academias, confiando-os à coroa. Quando os servos de Balcor invadiram os portões das academias, os castelos eram conchas vazias. Só tenho uma opção. Não posso ativar meu último protótipo. Eu morreria no processo e, sem meu controle, não seria capaz de distinguir amigo de inimigo. Isso poderia até prejudicar minha família. Aquele maldito urso estragou tudo. No final, até o deus da morte morre. Antes de abrir um portal e sair de seu laboratório, Balcor ativou o mecanismo de autodestruição.
Os cristais da memória, seu método de fundir abominações e mortos-vivos, toda a sua vida funcionam. Tudo isso era perigoso demais para permitir que os humanos colocassem as mãos nele. Tudo acaba agora. Observando o pequeno monte desmoronar de longe, Balcor se viu suspirando aliviado. Mesmo que as coisas não tivessem saído como planejado, ele ainda tinha o seu fechamento. 2 das 6 grandes academias foram perdidas, vários arquimagos haviam morrido. Sua lenda continuaria, incutindo medo nas casas dos velhos nobres nos próximos anos. Eles nunca saberiam o que havia acontecido com ele ou por que ele interrompeu seus ataques. Pelo que sabiam, o Deus da Morte estaria aguardando seu tempo, esperando seus inimigos baixarem guarda enquanto construíam um exército ainda mais forte. Além disso, eu pagaria meu peso em ouro para ver seus rostos aterrorizados. Amanhã à noite nada acontecerá, mas seu medo o tornará o pior dia de suas vidas. Balcor riu com vontade, limpando o sangue de suas roupas antes de voltar para casa. Seus filhos mereciam finalmente ter um pai em período integral. Quando Lit recuperou os sentidos, ele não tinha ideia de quanto tempo se passara. Seu corpo doía a cada movimento devido à pressão do uso excessivo e prolongado de mana. Ele mal tinha energia mental para abrir os olhos. Sua visão estava turva de exaustão física e ele teve uma dor de cabeça causada pela grave falta de mana. Figuras humanas pareciam estar se movendo ao seu redor, mas por causa da névoa, ele não foi capaz de reconhecer nenhuma delas. Quanto tempo eu estive fora? Mesmo em seus próprios pensamentos, Lit não podia evitar gagueira. Pensar era um fardo pesado, ele só queria fechar os olhos e dormir. Alguns minutos, respondeu Solos. Apenas o tempo suficiente para Fria e Quilla acordarem e infundirem um pouco de sua força vital. Tente não falar muito, seu núcleo está quase vazio. Nós já sabemos o que acontece quando alguém ultrapassa seus limites com força. Solos também estava preocupada. Dessa vez, Lit foi longe demais, tratando a condição de seus companheiros até perder a consciência. Ela queria que ele fosse mais humano e compassivo, mas não se o preço fosse a vida dele. Ela até deu a ele parte de sua mana sem que ele notasse. Ela não se importava com sua própria fome ou a fraqueza que entorpecia seus sentidos, ela queria que ele estivesse bem. Lita sentiu, usando o revigoramento mais uma vez. Seu núcleo de mana ainda estava vazio e seu corpo exausto, mas pelo menos agora ele era capaz de ver e falar corretamente. Lit, o que aconteceu? Fria e Quilla estavam preocupados até a morte. Por que Uriel e Plória acordam? Não importa o feitiço que usamos, a condição deles não melhora, nem entendemos o que há de errado com eles. Além disso, como você ficou tão exausto? Fria perguntou. Foi muito gentil da sua parte pensar em mim também, mesmo que apenas no final. Lita esfregou as têmporas, tentando aliviar a dor. Fria abriu a boca para responder da mesma forma ao comentário sarcástico, mas permaneceu calada. Dizendo a ele que não posso deixar de vê-lo como mais um monstro do que um humano seria uma piada muito cruel. Lit pode ser um pouco assustador às vezes, mas ele sempre foi apenas um bom amigo para mim. Graças aos deuses eu posso segurar minha língua estúpida. Pensou Fria. Lit usou essa trégua para contar a eles como ele havia escapado do valor trazendo-os com ele. Ele também contou como a criatura havia infectado seus companheiros e suas tentativas de curá-los. Mesmo que ela quisesse dizer uma piada de mau gosto, Fria se sentiu péssima por pensar nessas palavras. Por favor, vá encontrar um professor. Não sei se o salvei ou se comprei mais algum tempo. Eles precisam de alguém que saiba com o que estamos lidando. Fria assentiu, deixando Quilla para cuidar de suas amigas, enquanto ela se teleportava logo acima da casa deles, com a florete pronta à mão. Do terreno mais alto, ela notou que a batalha parecia ter terminado. A praça da cidade estava vazia. Alguns conflitos ainda aconteciam entre bestas, professores e mortos-vivos menores, mas as criaturas negras foram reduzidas a alguns punhados. Desde o momento em que Scarlet matou os controladores, a mente da colmeia entrou em colapso.
Sem isso, os Toxpeeters não tinham consciência de combate, haviam voltado a Ardosias em branco. Foi apenas uma questão de minutos antes que eles fossem completamente destruídos. Fria identificou um grupo de professores e foi pedir ajuda, tarde demais para perceber que, contra o que estavam lutando, estudantes transformados em mortos-vivos. A Florete cortou e esfaqueou os cadáveres sem piedade. A mão dela nem sequer hesitou quando reconheceu alguns deles como colegas de classe. As únicas coisas que Fria sentiu foram a urgência de impedir que sua irmã e amiga sofressem o mesmo destino e gratidão por Orion. A lâmina que ele havia criado para ela cabia em sua mão como uma luva. Enquanto os múltiplos encantamentos que ele havia forjado a dominar, fizeram pouco trabalho para seus inimigos em poeira e fumaça. Juro que se voltar para casa vivo, vou começar a chamar Orion de pai, pensou Fria, percebendo a profundidade dos cuidados e o amor que seu pai adotivo possuía. Por favor, eu preciso de um curandeiro. Meus amigos foram feridos. Percebendo o que estava afetando seus amigos, a preocupação de Fria aumentou 10 vezes. A professora Vanemire assentiu, ativando o fone de ouvido de comunicação. Não há um segundo a perder, me diga onde encontrá-los. Demorou menos de um segundo para o professor Mart se juntar a eles e abrir um portal de volta ao quarto de Lith. Há quanto tempo eles foram atingidos? Mart sabia que, uma vez que a energia escura entrava na corrente sanguínea, eram apenas alguns minutos antes da vítima morrer, ressuscitando quase instantaneamente como um morto-vivo menor. Eu não sei. Fria apontou para ele os dois jovens deitados em suas camas. Marta amaldiçoou sua má sorte, lançando um feitiço de diagnóstico para ver quão grave era a sua condição, apenas para descobrir que seu sistema estava completamente limpo. Os dois estudantes estavam simplesmente exaustos além da razão, como se tivessem lutado e vencido a batalha de uma vida. Mark não tinha ideia do que poderia ter acontecido, e estava simplesmente feliz demais para se importar. Sua alegria durou pouco. Assim que viu Lith, a tristeza tomou conta do coração de Mart. Lith parecia exausto também, ele mal tinha forças para comer as provisões médicas que Kila estava lhe entregando. Mark não queria sobrecarregá-lo ainda mais, mas o tempo era essencial. Lith, eu sinto muito mesmo. Marta colocou a mão em seu ombro, tentando confortá-lo. Um de seus amigos ficou gravemente ferido. Ele não tem muito tempo e está pedindo por você um amigo. Os olhos sonolentos de Lith estavam subitamente abertos, verificando o ambiente. O que há de errado com Uriel? Ele não pôde deixar de se surpreender com a preocupação que reconheceu em sua própria voz. Uriel está bem. O que você fez, funcionou. Você não sabe o quanto estou orgulhoso de você. Matt sorriu gentilmente, ele gostaria de perguntar-lhe muitas coisas, mas as perguntas tinha que esperar. Eu estou falando sobre Protetor. Ele tem algo a dizer para você. Eu nunca vi alguém com tanta força de vontade. Ele está literalmente se recusando a morrer antes de falar com você uma última vez. Por favor, siga-me. Algo dentro de Lith estalou, fazendo toda a sua exaustão desaparecer. Solo sabia que era apenas um efeito placebo, causado pelo desejo de Lith de chorar colidindo com sua firme negação de que algo poderia ter acontecido com seu velho amigo. Leve-me até ele. Marta abriu um portal, vendo uma dor oculta nos olhos de Lith. O corpo do protetor era grande demais para caber no hospital de campanha e sua condição era grave demais para afastá-lo do local em que caíra. O coração de Lith doía ao ver o pelo vermelho flamejante enegrecer por todo o lado. As chamas que compunham as caudas foram reduzidas a brasas. O peito do protetor levantou e abaixou lentamente, acompanhado por respirações pesadas. Manoar fez o seu melhor, chegando assim que foi convocado. Ele usara toda a sua experiência para limpar a toxina, fechar as feridas e neutralizar os efeitos letais que uma exposição tão prolongada ao feitiço Estrela Negra induziria. Ele foi chamado Deus da Cura, mas ele não era Deus. Apenas um homem talentoso que amava seu trabalho. Havia coisas contra as quais ele estava impotente. É tudo culpa sua. Manoar rugiu para Ironion. Você deveria ter me chamado mais cedo. Eu poderia tê-lo salvado. Eu nunca falhei.
Manoar não se importava muito com o destino do Skull, no entanto, ele fez o melhor que pôde. Seu trabalho era sua vida, definia quem ele era. Lit empurrou Manoar para longe, tocando o protetor para usar revigoramento e verificar sua condição. O que ele viu fez seu coração pular uma batida. O núcleo do protetor estava profundamente quebrado, sua mana estava lentamente vazando. Já havia voltado ao verde e estava perdendo força a cada segundo que passava. Fico feliz em vê-lo antes do fim, Lit. A voz do protetor ainda estava calma e serena como a primeira vez que eles se conheceram. Não fique triste por mim. Eu tive uma ótima vida, uma companheira amorosa e muitos filhos. Se não fosse por Scarlet, eu já estaria morto. Eu estava vivendo em um período emprestado. Estou muito feliz por ter oportunidade de retribuir seu favor. Cada uma de suas palavras deveria consolar Lit, fazê-lo se sentir melhor. No entanto, toda vez que ele falava, Lit sentia uma adaga perfurando seu coração. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, mas sua voz estava fria como uma pedra. Isto é tudo culpa sua. Ele rugiu para Scarlet e Linjus, que estavam ao lado de Protetor depois de tentar cada feitiço que eles sabiam para salvar sua vida. Você estraga tudo o que toca. Quem diabos é aquele filho da puta idiota que fez de você o diretor? Linjus poderia expulsá-lo por tudo o que se importava. Se algo acontecesse com Protetor, Balcor teria que entrar na fila para conseguir sua vez com o diretor. Continua no próximo vídeo.